Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Zé Carlos, voltando aqui com vocês para fazer a exposição do capítulo 3 do Apocalipse, na mesma condição que temos falado, né? Apocalipse fácil, descomplicando a questão do Apocalipse, para que você possa tomar gosto e entender. E assim, seguindo, estamos falando sobre as 7 igrejas da Ásia. Semana passada nós falamos da igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, né? Cada uma delas com as suas características. A igreja de Éfeso, aquela que perdeu, né, o amor fraternal, e a igreja de Esmirna, aquela que era uma igreja perseguida, a igreja de Pérgamo, uma igreja sincretista, e a igreja de Tiatira, aquela igreja desobediente, que não gostava de obedecer nada. Também falamos, né, das interpretações que existem a respeito dessas igrejas. Alguns têm que essas igrejas, na verdade, elas são igrejas verdadeiras, elas existiram, as cidades também, mas que elas representam características das igrejas de todos os tempos. Mas alguns também dizem que essas igrejas representam os períodos da igreja. Então, houve um tempo onde a igreja era uma igreja extremamente fraternal, que chegou a um determinado momento perdeu esse amor. Depois, uma igreja extremamente perseguida, né? Um outro período. Depois, uma igreja extremamente sincretista. Quando a gente fala extremamente, é que essa era a característica daquele período, ok? Não quer dizer que isso não aconteça hoje nas igrejas, mas queremos dizer que é um período realmente muito forte, caracterizado por um sincretismo, né? Sincretismo quer dizer uma mistura, né, de crenças dentro da própria igreja. Depois, uma igreja que caracterizava a igreja extremamente desobediente, né? Essa era a característica daquele período. Depois, uma igreja morta, né, que é que nós vamos estar falando hoje, uma igreja focada muito em missões, um tempo de missões, aquele período, né, o período da igreja focada em missões. Depois, o último tempo, né, que é a igreja de Laodiceia, o tempo de uma igreja de mentirinha, uma igreja morna, uma igreja que parece ser igreja, mas não é. Então, nós já falamos das 4 primeiras, né, a igreja que perdeu o primeiro amor, a igreja, o período da igreja que foi forte na questão da perseguição, o período da igreja onde ela era secretista e o período da igreja que era desobediente. Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. E hoje nós vamos falar um pouco aqui da igreja de Sardes, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Espero que você esteja aí conosco. E se você quiser compartilhar, curtir, inscrever e clicar no sininho para receber as nossas notificações, nós agradecemos. Nos ajude aí, tá bom? Se você gostar, também tem os comentários aí que você pode entrar aí nos comentários e, perguntar ou fazer algum comentário daquilo que eu estive falando aqui com você, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 3. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva. Então, ao anjo, nós já aprendemos que o anjo aqui era aquela pessoa que era responsável pela igreja e não aqui um anjo em si, né? Porque é bem importante que a gente entenda essa questão de anjo aí, para a gente não ficar misturando as coisas, ok? Então, a gente só conhece, na Bíblia só foi revelado um anjo mensageiro,
é o anjo Gabriel. Então, toda vez que fala em anjo aqui que traz mensagem, o nome dele é Gabriel, nós já conhecemos. O outro, que também a gente conhece aqui na Bíblia, é um arcanjo. Ele, na patente, ele está acima do anjo. Então, o arcanjo é Miguel. Ele lutou lá com o diabo, né? Lutou lá com o diabo pelo corpo de Moisés. Ele, quando Gabriel estava trazendo uma mensagem para Daniel e teve uns anjos maus que não deixaram ele passar, os caídos que não deixaram ele passar para trazer a mensagem para Daniel. E então veio Miguel para repreender aquele, aqueles anjos, inclusive o querubim, né, que nós conhecemos, que também é um anjo, mas de uma patente ainda maior que um arcanjo, que é que é Satanás, o diabo conhecido aqui na Bíblia, revelado aqui na Bíblia. Então, a gente conhece, na verdade, um anjo, um arcanjo e um querubim. E serafins nenhum tem revelação na Bíblia, ele só aparece com o nome de serafins, anjos serafins, de fogo, mas eles não tem nenhum que a gente conheça pelo nome, ok? E também tem, na cultura hebraica, diz que um anjo é maior que um homem 180 mil vezes. Um arcanjo é maior que um anjo 7 vezes. Um querubim é maior que um arcanjo, também 7 vezes. E um serafim é maior que um querubim 7 vezes. Então é bem interessante você saber, né, dessas coisas para poder você entender um pouco. Um serafim e um querubim é incompatível o encontro dele com a Terra, por isso que tem uma teoria, aquela teoria lá que está em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, do verso 1 para o 2, parece que o que Deus construiu ali terminou ficando sem forma e vazia. E esse sem forma e vazia, na teoria, dá-se porque quando o querubim Satanás saiu dos céus, o encontro dele com a terra, causou um cataclismo assim, muito violento, muito grande, e daí destruiu toda a terra e todo ser vivente que tinha na terra. Naquele tempo, dizem que vivia os dinossauros, monstros da terra, e esses dinossauros derreteram. E é o nosso petróleo hoje, né? Que bom. Para que você possa entender. Então, tá aí. Ele continua falando, essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, também já aprendemos sobre 7. 7 é coisa completa, coisa boa, coisa positiva. E aí, os 7 Espíritos de Deus refere-se ao Espírito Santo, o Espírito perfeito, né? Completo, perfeito. E as 7 estrelas, a liderança das igrejas, né? A liderança da igreja, que inclusive Jesus, quando mostra ali no capítulo 1, fala que elas estão nas suas mãos, para proteção e também para a direção. E 7 estrelas aqui não são dizer só que são os 7 líderes, né? Mas refere-se a toda a liderança perfeita de Jesus, ok? Então, toda vez que aparecer esse número, então você já entenda o perfeito, completo, bom, etc. Tá bom? Aí ele fala para a igreja: eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha só. Aqui caracteriza uma igreja de evento, né? Chamamos uma igreja de Sardes de uma igreja de evento. E aí, quando fala de evento, estamos dizendo aqui que é o período onde isso era mais forte, muito evento dentro da igreja. Estou dizendo que a igreja hoje não tem uma igreja que se caracteriza por muito evento, achando que evento promove evangelho. Se ele não for focado, não adianta. Então,
essa palavrinha aqui, ó, tem fama de estar vivo. Então, era uma igreja que tinha muita visibilidade, que as pessoas conheciam, uma igreja cheia, lotada, muita gente, porque muita coisa estava acontecendo ali, né? Muitas festas, muitos eventos. E se fosse no nosso tempo, muitos shows de caras importantes, mas provavelmente eles levavam pregadores bem conhecidos, tal, para a igreja encher, muita coisa assim importante para a igreja encher. Mas Jesus diz que isso, para ele, é considerado como morto. É uma igreja que não está dentro do foco daquilo que Jesus determinou, né? E de pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E discipulando, né? Discipulando, ensinando. Enfim, não está dentro daquilo que Jesus fala lá em Mateus, né? Mateus. Então, ele fala para eles: vocês estão mortos. Tudo isso que vocês estão fazendo, que dá visibilidade, para mim, é tido como morto. Então, fala assim: estejam atentos, olhem, percebam, tenham uma percepção, fortaleça o que resta ainda, né? O que estava para morrer. Fortaleça isso, pois não achei essas obras que vocês fazem perfeita aos olhos do meu Deus. Então, às vezes, né, a igreja faz esse monte de coisa e acha que está abafando, né, o reino. Está sendo só mais uma casa, uma instituição, uma casa de evento, de coisas que o povo gosta, na verdade, mas que Deus não gosta. Então, esse período da igreja, essa igreja é caracterizada por isso. Mas o que é interessante é que as igrejas, né, o período é bem caracterizado por isso. E isso ainda acontece hoje, nos nossos dias, ok? E ele, no verso 3, diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Ou seja, é a mesma coisa que ele está falando para ele. Volte para aquilo do princípio, aquilo que você recebeu lá no começo e ouviu. E obedeça. Além de obedecer, arrependa-se daquilo que está fazendo de mal. Ó, para arrepender-se, você precisa entender que você está fazendo alguma coisa errada. Se você não entender que está fazendo alguma coisa errada, você não vai se arrepender. Que arrepender quer dizer mudar de direção. Né? Se você entender que você não está errado, você não vai se arrepender. Então, essa igreja aqui, Jesus está dizendo, você precisa mudar de direção. Se não mudar, o que ele vai falar? Pois se você não estiver atento, né? Atento quer dizer fazer essa mudança, né? Fazer essa mudança, ter essa percepção, esse discernimento e fazer essa mudança. Inclusive, como diz lá no 6, ouvir a voz de quem dirige a igreja, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que foi aquele que Jesus mandou no lugar dele. Jesus foi para o céu, né, morreu, ressuscitou, cumpriu a obra dele, está lá à direita do Pai, né? E ele falou: vou mandar um consolador. E o consolador é para te dar essa direção para a igreja dele. E aí ele fala: você precisa estar atento. Se você não estiver atento, eu virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Então aqui Jesus está falando do elemento surpresa, né? Não é do elemento escondido, que ele virá escondido. É o elemento surpresa. Ele, inclusive, diz: e você não saberá a que hora virei contra você. Então, elemento surpresa. E aqui não está se referindo à segunda vinda de Jesus. Jesus está dizendo que vai se levantar contra essa igreja e provavelmente acabar com ela. Mesmo que ela continue, né, como uma instituição,
ele lá no início, para uma das igrejas, ele fala: tirarei o meu candelabro, ou seja, tiro a minha igreja de vocês e vocês vão ficar só uma instituição, ou só, né, só como uma instituição mesmo. Enfim, né, ele continuando diz: no entanto, você ainda tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram com as suas vestes, ou seja, com essas ideias, com essas coisas todas aí que vocês estão fazendo. Eles continuam ainda naquilo que recebeu e ouviu, o que você já saiu. Então, esses aí andaram comigo, vestidos de branco, pois eles são dignos. E aí ele continua falando: aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Vestido de branco, aprenda aqui, já falei lá no capítulo 1, está relacionado com o caráter santo, né, de Jesus. E aí fala também: jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Livro da vida, onde está o nome daqueles que vão para a eternidade, né, com Deus. Então, reconhecerei eles diante do meu Pai e dos seus anjos. E dos seus anjos. Muito jóia, né? Aí ele fala aqui: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se a igreja quer andar no caminho certo, tem que ouvir a voz do Espírito, ter esse discernimento, ok? Então, aqui é a característica daquela igreja de eventos, ou o período de evento da igreja, ok? Um período onde isso foi muito forte, muito forte, muito forte. Hoje ainda existe, mas teve um período que foi muito forte. E agora vem a igreja de Filadélfia. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, ao líder da igreja em Filadélfia escreva. Então, toda vez também Jesus se apresenta com seus atributos. Nessa primeira aqui, ele se apresentou, né, com os atributos de que a palavra daquele que tem o Espírito Santo e que tem as 7 estrelas que protege, aquele com alguns atributos. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Então, o rei tinha uma chave da cidade, uma chave grande, e ele era quem fechava o portão da cidade, e ele é quem abria. Então, só ele poderia dar a oportunidade para as pessoas entrarem e para as pessoas saírem. Então, isso aqui, Jesus está dizendo que ele é quem tem o poder e autoridade, né, de botar pessoas para dentro do reino, ok? E se ele fechar, ninguém tem a possibilidade de abrir e colocá-las lá dentro. É muito interessante, né? Então, ele continua, né, falando. Essa igreja de Filadélfia é caracterizada por uma igreja evangelista, ou um período onde a igreja era o advento do evangelismo, o advento de missões, né? A igreja hoje ainda faz missões, ainda é evangelista, mas esse período foi caracterizado por o advento de missões, onde surgiram muitos missionários, muitos evangelistas, etc, etc. Então, ele diz assim para a igreja: eu conheço as suas obras. Olha, Jesus conhece mesmo, porque ele anda no meio dos candelabros, né? Então, candelabro representa as igrejas, então ele sabe o que as igrejas dele está fazendo. Diz: eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Isso aqui representa a questão do advento da pregação do evangelho, o advento de missões, né? De evangelismo. Uma porta aberta. Jesus é que tem a chave da porta que se abre para as pessoas entrarem para o reino, então ele deu essa autoridade a essa igreja.
Então, coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então, esse período da igreja foi marcado por isso, por essa porta aberta de entrada para o reino. Muito legal, né? E Jesus deu autoridade para essa igreja. E ele fala assim: sei que você tem pouca força. Uma igreja que não tinha tanta visibilidade, não tinha tanta visibilidade na sociedade. E você é pequena, mas mesmo assim, você guardou a minha palavra. Você guardar a palavra é andar na verdade, andar na palavra de Deus, na Bíblia, né? Naquilo que a palavra de Deus fala. Né? E a palavra que sai da boca de Jesus é o que está escrito aqui nessa palavra. E essa igreja guardou, né? A palavra na raiz, a palavra verdadeira. E aí também, quando ela foi requerida, ela não negou o nome de Jesus. Não negou o nome de Jesus. E aí, esse era um período onde, se formos caracterizar assim, o período de missões, foi um período mesmo, onde as igrejas entraram, né, em vários lugares difíceis de entrar, e muitas pessoas morreram, muitas pessoas apanharam, assim como lá na igreja de Atos, né, dos apóstolos. Muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas foram expulsas dali, muitas pessoas foram requeridas para negar o nome de Jesus e elas permaneceram firmes. E aqui é bem essa característica mesmo, bem essa característica. Não negar o nome de Jesus. Nós estamos entrando num tempo, né? Nós estamos entrando num tempo, ou já estamos nesse tempo, é um tempo de pandemia, que alguns julgam até que já estamos saindo dele, né? Não sei. Vamos ver daqui para frente mesmo qual vai ser o desfecho de tudo isso que nós estamos vivendo. É um tempo de pandemia, um tempo difícil, né? E onde muitas coisas também têm acontecido socialmente, politicamente, né? Hoje mesmo eu recebi uma carta aqui, uma carta que é uma notificação a um pastor famoso aí de Minas Gerais, o pastor Jorge Linhares, recebeu uma notificação do Ministério Público para comparecer numa data lá, foi notificado, né, para que ele compareça, porque que ele anda pregando na igreja dele que menino nasce menino e menina nasce menina. Então, esse vai ser um tempo de perseguição por causa de ideias, de ideias. E a nossa ideia não é uma ideia criada por nós, é uma ideia que está na Bíblia, é uma ideia que está ligada à nossa fé. A nossa fé está ligada à palavra de Jesus, né? A palavra de Jesus. E ele vai ser inquirido lá, foi notificado para comparecer diante do Ministério Público para falar sobre isso. Então, tá aqui, ó, muitos pastores, muitos líderes, muitos irmãos, muitos crentes nesse tempo, né, onde está sendo pregado umas novas ideias que vai contra a palavra de Deus. Como que nós vamos nos portar nesse tempo? Como vamos nos portar? Então, tá aí, gente. As coisas estão batendo a porta, né? Estão batendo a porta. Esse tempo nós estamos vivendo um tempo apocalíptico e eu entendo que daqui para frente a coisa só vai estar acontecendo o que está profetizado aqui nesse livro. Então, a gente precisa se preparar para caminhar nesse tempo. Então, essa igreja aqui, ela permaneceu firme na verdade. Nesse período aqui, a igreja permaneceu firme na palavra, né? Firme na palavra, firme na promessa,
seguindo firme com o Senhor. E aí ele diz aqui no 9, veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostre aos seus pés e reconheça que eu o amei. Então, naquele tempo, tinha lá a sinagoga, tinha judeus que perseguiam, tinha judeus, muitos judeus crentes, né, que se converteram, muitos. Mas ele diz aqui que esses judeus aqui eram da sinagoga de Satanás. E por que isso? Porque naquele tempo o imperador requereu a adoração. Ele disse que ele era um deus e depois ele requereu a adoração como Deus. E algumas igrejas, inclusive aqui algumas sinagogas, né? Sinagoga, principalmente, que serve, tem a concepção de um só Deus, né? De um Deus verdadeiro, ela terminou abrindo exceções aqui na sua palavra e na sua doutrina. E aceitavam ali a questão da adoração ao imperador ali dentro. Talvez eles não adorassem, mas eles só abriam, né, a sinagoga se obedecesse a isso. E aí eles obedeciam. Então, eles dizem que farei que se prostre a seus pés e reconheça que eu amei. É o que acontece também hoje nos nossos dias, né? Nos nossos dias nós temos uma, uma linha de crente que prima, né, por essa verdade aqui, limpa, sem mudança, né? Mas também tem uma linha de crentes que tem aberto exceção. Tem aberto exceção. Muitos pastores famosos, né, que estão aí na internet, que tem milhões de seguidores, né? Tem um até que falou que precisava atualizar a Bíblia, né, para poder aceitar alguns certos conceitos, né, dentro é, dentro da igreja, ou seja, mudar para poder colocar coisas que a palavra de Deus contesta, né, e não aceita. Então, e outros pastores, são classificados hoje, a igreja evangélica aqui é de direita e a igreja evangélica que é de esquerda. Então, ele está dizendo que abre exceções lá na frente, se prostrarão aos seus pés e reconhecerão que eu amei aqueles que permaneceram guardando a minha palavra e não negou o meu nome. Porque quando você também sai daquilo que Jesus diz, você está negando o nome de Jesus. Mesmo dizendo que você segue ele, você na verdade só segue se a tua vida mostrar o mesmo caráter de Jesus, né? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Jesus está dizendo, quando ele diz eu sou o caminho, ele fala, eu sou o exemplo. Né? Ele está querendo dizer isso, eu sou o exemplo. O exemplo, eu sou o caminho, a verdade, né? Eu sou exemplo da verdade, sou exemplo da vida. E se vocês quiserem chegar até o Pai, vocês têm que trilhar esse caminho que eu trilhei. Senão, já era, né? Então, ele continua aqui no 10, diz, visto que você guardou a minha palavra, de exortação e perseverança, né? Eu também o guardarei da oração que está para mim sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, essa, essa, esse verso aí, você vê que não é uma coisa local, né? Não é uma coisa para um período, né? Mas é algo que está sendo profetizado, alguma coisa muito para frente. Talvez isso aqui tenha acontecido, alguma coisa de provação que não, veja, que não atingiu só a igreja, né? Não é uma coisa que atinge só a igreja, mas atinge todos os habitantes, né? Como nós já estamos vivendo hoje, né? Pode ser que tenha acontecido naquele tempo.
alguma coisa assim relacionada à pandemia. Então, nós temos aí uma pandemia que não abre exceção para ninguém. A pessoa pode ser rico, a gente tem visto aí muitas pessoas morrendo rico, pobre, preto, branca, classe social alta, classe social baixa, econômica alta, econômica baixa, político de direita, de esquerda. O vírus não abre exceção para ninguém. A tua proteção não é essa. A gente não sabe qual é a proteção, se é vacina, se é remédio, se é... Eu só sei que é uma coisa aí com Deus. Então, e aqui também entrou a igreja, né? Entrou a igreja toda. Tem pessoas, tem, tem crentes, tem pastores, pessoas boas, pessoas aqui do nosso meio que foram também, foram embora. Então, aqui ele está dizendo que ele vai guardar a igreja dele, né? Ele vai guardar a igreja. Então, vamos trazer aqui para um contexto teológico, né? Existe um pensamento da grande tribulação, e aqui ele pode estar citando a grande tribulação, né, que vai estar acontecendo aqui no Apocalipse. A grande tribulação é um período de 7 anos, de grande tribulação mesmo, sobre a terra. E depois nós vamos ver, a partir do verso 6, 7, nós vamos ver começar acontecendo. E ele está dizendo aqui que guardará da hora da provação que está para vir sobre todo mundo. E aí existem 3 pensamentos, né, a respeito. A grande tribulação é um período de 7 anos, né, de 7 anos sobre a terra. 7 também, ó, tem essa coisa aí né, do período, né, que pode ser simbólico, mas vamos pensar aqui em 7 anos. Então, um período completo, né, 7, completo. E aí vai ser um período muito terrível. E aí tem alguns pensadores que nós chamamos de pré-tribulacionista. O pré-tribulacionista diz que quando for começar a grande tribulação, a igreja será arrebatada. Arrebatamento é o encontro da igreja com Jesus Cristo nos ares. Ok? Então, a igreja se encontrará com Jesus. O pré-tribulacionista pega o texto que nós pegamos aqui, eu virei sobre você como um ladrão, e diz que Jesus vem escondido e leva a igreja. Ok? E a igreja não vai passar por esse período de 7 anos. Então, ele vai pegar esse verso aqui e diz que eu guardarei da hora. Então, a hora que estiver acontecendo isso aqui na terra, essa aprovação, ele vai e guarda, né? E guarda, leva para ele, e a igreja não vai sofrer essa questão da grande tribulação. Quem que vai sofrer? Os que ficaram, né? Os desviados, aqueles filhos de crente, os judeus, né? Que o pré-tribulacionista, os judeus, vai haver uma grande conversão de judeus, e também para o pré-tribulacionista vai haver uma conversão de pessoas comuns, porque ela vai lembrar, né, que o pai falava, que o irmão falava, que o vizinho falava a respeito de Jesus. Ela vai lembrar e ela vai aceitar Jesus. E aí serão os crentes que estarão na grande tribulação aí, e os que serão mártires também aí na grande tribulação. Não será mais a igreja, porque a igreja subiu. Existem algumas dificuldades, né? Algumas dificuldades, porque a igreja subindo, também sobe o Espírito Santo, e quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é a minha palavra, os meus argumentos, mas é o Espírito Santo. É lógico que ele vai usar os meus argumentos, vai me inspirar, na verdade, para que eu pregue o evangelho, e é ele que vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Sem a presença dele é que eu não sei como seria esse convencimento, que mesmo
com ele aqui, Satanás ainda consegue influenciar as pessoas a não aceitar. Tem um poder tremendo. Então, sem o Espírito Santo, essas pessoas não vão ter nenhum poder para poder permanecer firme naquilo que vai lembrar, né? Não nem ouvir, vai lembrar. Então, esse é um pensamento. Existe um pensamento que chama midi-tribulacionista, que diz que a igreja, no meio, né, da tribulação, 3 anos e meio, Jesus vem e leva essa igreja também escondida, né? Escondida. E aí tem a segunda vinda de Jesus, com Jesus vindo e levando a igreja, a segunda vinda se torna uma terceira, né? Não é nem segunda, é terceira. Porque Jesus vem, leva e depois vem de novo, né? A segunda vinda. Então, e tem o pós-tribulacionista. O pós-tribulacionista diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. E ela só vai ser arrebatada na segunda vinda mesmo de Jesus. Quando Jesus vem na segunda, como diz lá em Mateus e outros textos, a respeito da segunda vinda, então a igreja se encontrará lá nos ares com Jesus. E aí ele diz que esse guardar da hora da aprovação não está relacionado de tirar a igreja desse contexto, e sim de proteger a igreja nesse contexto, né? Nesses acontecimentos, a igreja será protegida, ou seja, a igreja não será exterminada, a igreja vai cumprir o seu papel e a sua função. E aqueles que tiverem que ser mártires serão mártires. Muitas pessoas morrerão, mas mesmo os que morrerem em Cristo estão protegidos porque ressuscitarão. Os que não forem de Cristo não terão essa proteção, só ressuscitarão na segunda ressurreição, que é a ressurreição que vai culminar na segunda morte. Muito bem. Então, indo um pouco à frente, espero que você tenha entendido aí. Se tiver alguma pergunta, depois você me faz aí essa pergunta, tá bom? Ele diz assim, ó, venho, no 11, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, reter aquilo que você tem é aquela verdade, aquele ensino, né? Aquela verdade que você viu lá no início, a palavra pura. Então, retenha, para que ninguém tome o seu troféu, né? A sua coroa. Eu falei na aula passada na semana passada, que essa coroa todos vão ganhar. É uma corrida que não importa se você vai chegar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, último lugar, mas se chegou, vai ganhar uma coroa, né? Lá nas Olimpíadas, aquele que chega lá na frente, né, principalmente na antiga, ganhava uma coroa de flores, né? Então, você vai ganhar uma coroa, né? E essa coroa é a coroa da vida. E aí ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Então, coluna está relacionada com posição, né? Com uma pessoa que segura, né? Segura tudo, né? Uma pessoa que está num lugar importante. Então, ele fala que fará dessa pessoa, o vencedor, uma pessoa, uma coluna no santuário do nosso Deus. E dali ele jamais sairá. Ninguém pode tirar ele daquele lugar, né? Ninguém, ninguém. E ele diz: escreverei nele o nome do meu Deus, né? Quando nome, você sabe que o nome ele simboliza a própria pessoa, né? Então a pessoa tem um nome, esse nome, somente naquele tempo, simbolizava a característica daquela pessoa. Então está dizendo que essa pessoa agora vai ter o nome de Deus nele, e aí o nome de Deus representa toda a característica de Deus, os atributos, o caráter, tudo, né? O nome da cidade do meu Deus, né?
O nome da cidade é a cidade eterna, né? Os céus, né? A nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome, o nome de Jesus. E o nome de Jesus, Jesus simboliza toda a sua obra, morte e ressurreição, salvação, toda aquela coisa. Então, essa pessoa terá esses nomes e essas características que ele diz, terminando, né? Aquela velha frase, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Diz às igrejas. Então, a igreja que está atenta, que discerne a voz do Espírito Santo, ela vai para o caminho certo. O movimento que o Espírito dá, ela vai no movimento que o Espírito dá. Ok. E agora vamos falar um pouquinho da igreja de Laodiceia, que é a última igreja dessas 7. E essa igreja representa a igreja morna, a igreja que enganava, a igreja que parecia que era igreja, mas não era igreja. Mas não era a igreja de Deus. A igreja do nosso Senhor Jesus. E se formos olhar aqui para período, você vai ver que essa igreja representa muito fortemente, né, o período que nós vivemos, né? O período que nós vivemos. Então, ele continua aqui falando ao anjo, no verso 14, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Essas são as palavras do Amém, né? Do assim seja. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então, são características e atributos de Jesus, né? Para João saber, né, quem é que está falando. É Jesus que está falando. Então, Jesus se identifica e fala quem é. E ali entra com aquela coisa, eu conheço suas obras, ou seja, eu estou no meio das igrejas. Eu conheço a sua obra. Eu sei que não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou que fosse quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, olha só. A igreja quente, a gente já viu. Uma igreja quente aqui é a igreja de Esmirna, né? A igreja de Esmirna está lá na aula do capítulo 2, né? Está aí também no canal. Está lá, eu falo da igreja de Esmirna, ela não tem problemas, ela não tem nada, né? De negativo nela. E essa é uma igreja quente. A igreja fria é a igreja de Sardes, né? É uma igreja morta, uma igreja de evento. Ela acha que está viva, mas ela não está, está morta. É a igreja fria, fria, gelada. E aqui tem uma igreja morna, né? A igreja morna, a coisa do morno é assim, ele transita, né? Ele transita entre o frio e o quente. Primeiro, o morno, ele é morno, ele acha que é igreja. Entendeu? Ele acha que é igreja, mas ele não é. Ele não é. E o morno, ele transita entre o quente e o frio. O morno, ele tem uma característica do ambiente, né? Do ambiente. Então, o ambiente, se ele está lá na igreja, nossa, ele é crente. Ele é crente. E se ele está lá no mundão, numa festa, em qualquer outra coisa, ele também está fazendo o que os outros lá estão fazendo. Ele não faz a diferença. Então ele é morno, ele está em cima do muro, ele transita em cima do muro. Eu vi um pregador falando, né? Que o diabo um dia, vendo uma pessoa estava em cima do muro, eu não gosto nem lá daquele lá, nem gosto desse aqui. Nem gosto do frio, nem do da esquerda, nem do da direita. E aí eu estou aqui em cima do muro. Aí ele fala, não tem problema não, o diabo falou. O muro é meu. O muro me pertence. Então, ó. Então aí Jesus diz assim, que o morno, ele vai vomitar, né? Estou a ponto de vomitar da minha boca aí. Eu não sei se você já vomitou, é um negócio ruim, danado, né? Mas você só vomita aquilo que está incompatível, né, com o teu estômago. O teu estômago, ele se coloca uma coisa lá para dentro
E ele fala, isso aí não é meu, não tem nada a ver comigo. Então aí ele pega e joga tudo para fora. E aí uma coisa que está fazendo mal, ele joga para fora. Então Jesus está dizendo assim, ó, isso aqui você não tem parte comigo, então vou te colocar para fora. Né? Vou te colocar para fora. Então é o que Jesus diz a respeito do mundo. E aí essa igreja diz assim, ó, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Ó, você percebeu que a igreja do nosso período é uma igreja toda fundamentada nessa questão de riquezas, né? Aqui a igreja de Laodiceia, a igreja é uma igreja rica, porque também a cidade é rica. A cidade ela produzia ouro, ela produzia colírio, ela produzia é, linho puro, né? Então era uma cidade que era muito rica. Então a igreja também devia ser rica porque as pessoas ofertavam ali, dizimavam. Então a igreja tinha muito, né? E aí a igreja disse que adquiriu riquezas. Então diz que eu sou rica. Então provavelmente era uma igreja, um período fundamentado nisso. Então é o que a gente vê mais ou menos hoje, né? Nas pregações da igreja evangélica aqui no Brasil, não sei se no mundo, mas eu acho que no mundo também, né? A igreja muito caracterizada por essa coisa, venha para a campanha X, para a campanha A, para a campanha B, para você comprar sua casa, para você comprar seu carro, para você ir bem nos seus negócios, para você montar uma empresa, enfim, para você ficar rico, né? Para você ficar rico. Às vezes eu vejo até a igreja falando assim, testemunho de pessoas, eu não tinha limite no banco, um dia eu cheguei lá, aí me deram um limite de crédito, né? Um cheque especial de 50 mil reais. Isso não é dinheiro, né? Não é riqueza, né? É um negócio. Então, um negócio bem assim, onde não existe, na verdade, dependência de Deus, né? E a dependência é total de Mamon, né? Uma dependência de Mamon. Se você tem dinheiro, você está bem. Se você não tem, você está ruim, está mal. Está mal porque você não tem esperança, né, de conseguir. E a nossa esperança está em Deus, a nossa esperança está em Jesus. É interessante que você viu Jesus fazendo muitas curas, mas e aquelas curas, né? Depois Lucas vai falar em Atos, em próprio Lucas, que aquilo confirmava, né? Ratificava o ministério de Jesus. Mas cura, milagres, sinais, não é evangelho, não é salvação, né? É uma coisa que confirma o ministério de uma pessoa, mas relacionado à salvação. Os apóstolos, no começo de Atos, ali no capítulo 5, quando eles começam a pregar e por causa da cura do aleijado lá com Pedro e João, veio gente de todos os lugares para serem curados. E o texto diz que até a sombra de Pedro, quando passava por uma pessoa, as pessoas ficavam no lugar para que a sombra de Pedro, passando por eles fossem curados. E naquele tempo lá, a palavra de Deus diz que eles foram colocados todos presos, e à noite foi lá um anjo, soltou eles e diz, volta lá para o templo, mas volta para o foco. Pega, prega, volta a ensinar e pregar toda a palavra da vida, a palavra da vida eterna. Então, saíram do foco, né? E hoje a gente vê muito isso, né? Então, as pessoas vão nas igrejas para serem curadas e depois aí entra a coisa de riqueza, né? Entra a coisa toda relacionada, direcionada para isso. Estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Então, essa igreja não precisa nem de Jesus, não precisa, né? Ela não dizia isso, ela dizia que amava Jesus porque ela tinha uma convicção de que ela era rica porque Deus estava derramando riqueza sobre a vida dela.
Mas aí ela terminou ficando fundamentada, né, nisso. Se tirasse todo o dinheiro dela, ela se perdia. E aí não liga mais para Deus, não liga mais para Jesus, né? Muito menos pregar o evangelho. Então, o foco era ter para viver bem aqui na Terra. E aí esse período mostra muito claro o período que nós vivemos hoje, né? Totalmente o inverso do verso que diz, que Jesus diz, buscar primeiro o reino de Deus, né, e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E aí inverteu esse verso, né? Vou acrescentar as coisas, acrescentar todas as coisas, e depois vocês buscam o reino de Deus. Inverte, né? Uma inversão no texto. Muito bem. E Jesus diz assim, ó, porque você está fundamentado na riqueza e diz que não precisa de nada, não reconhece, porém, não vê que você é miserável, né? Em relação ao reino de Deus, é miserável. Você não é digno de compaixão, ou seja, digno de compaixão dos céus por essa igreja, por esse período dessa igreja. Você é pobre, você não tem nada, você é cego, você não vê nada e ainda está nu diante de mim. Sua vida está em pecado, está em pecado, tá? Não, não tem justiça sobre a tua vida. E aí Jesus diz assim: eu dou esse conselho, compre de mim ouro refinado, né? Porque era uma cidade que trabalhava com ouro, né? Você quer ouro mesmo dos céus? Compre de mim. Compra, como é que compra ouro de Jesus? É com oração, jejum, leitura da palavra, alinhado com ele. Ele fala assim: aí você se tornará rico, né? Terá riqueza nos céus, não aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez, ou seja, santidade, né? Santidade, santidade. Santidade exige uma atitude, né, da pessoa. Ela foi santificada quando foi salva, mas ela precisa viver uma vida santa. E essa vida santa depende dela, depende dela. E aí, essa roupa é seguir a palavra, é obedecer, como diz lá naquele outro texto, obedecer, como Jesus disse para a igreja, né, de Sardes, obedecer, obedeça e arrependa-se, né? Viva naquilo que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se, é o que ele diz lá. Então, ele continua falando, né? E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então, é uma cidade também que fabricava muito linho e aquele colírio especial. Então, compre de mim o colírio. Esse colírio que vocês têm aí não serve para nada. O colírio que eu tenho, vocês vão conseguir enxergar a mim, né? E ao Espírito Santo. E aí ele fala assim, porque eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Mesmo assim, estou a ponto de vomitar, mas eu amo. Eu vou repreender e disciplinar. E aquele que receber a repreensão e entrar na minha disciplina, né, aqueles seguirão bem. Mas ele diz um negócio aqui que me espanta, né? Ele fala, eis que estou à porta e bato. Imagina o dono da igreja, aquele que anda no meio da igreja, ainda está batendo na porta da sua igreja, pedindo para entrar, permissão para entrar. Jesus batendo na porta da igreja, falou, deixa eu entrar aí. Já pensou? É grave o negócio, né? É grave. Entrava tudo que é coisa, menos Jesus lá dentro. Não tinha Jesus lá dentro. Então, aí ele fala, se eu bater, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele comigo. Esse cear é uma troca de informação, né?
Lembra, Jesus, quando sentava à mesa, sempre tinha grandes revelações. Quando ele estava lá na ceia, teve revelações. Quando os discípulos lá de Emaús abriram os olhos, eles viram que era Jesus. Quando Jesus estava lá à beira da praia, lá assando uns peixinhos, os discípulos estavam lá pescando, fizeram uma grande pescaria. E assim você recebe Jesus quando você ceia com ele, né? Quando você se alimenta com ele. Então, eu com ele e ele comigo, né? Então, não é só você comer e Jesus ficar olhando, né? É os dois se alimentando. Os dois se alimentando, coisas grandes acontecerão. E ele diz ao vencedor, né? Ao vencedor, aquele que está na corrida e que chegar até o final, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então ele está dizendo que aquele que vencer aqui, ó, nesse período, será rei com ele, reinará com ele, rei e sacerdote com ele. E ele finaliza dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, igreja, andar alinhado e discernir a voz do Espírito Santo. E aqui eu encerro, né, o capítulo 3. Semana que vem nós estaremos aí juntos no capítulo 4, onde nós vamos ver a adoração nos céus. Não perca, esteja aí conosco. Se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder curtir, dar uma curtidinha aí para mim, ó, aí no vídeo, por favor. Também se inscreva no meu canal, tá? Nos ajude se você gostou. Clique aí no sino para todos, tá bom? Para todos, para que você possa receber tudo que nós estivermos publicando aí. E se quiser comentar, fazer pergunta,